O tema da mensagem é o peso da glória e a leveza do serviço. Mas antes de a gente chegar à conclusão dessa mensagem, eu gostaria que você pudesse imaginar algo. Imagine alguém que já nasceu num berço de ouro, já nasceu bem, já nasceu com um propósito de vida já bem claro, mas essa mesma pessoa, ela teve um passado, um início de vida, na verdade, ele foi concebido de uma forma muito complicada, fruto de um adultério, fruto de um assassinato. Eu creio que os irmãos já sabem de que eu estou falando. Eu estou falando de Salomão, filho do rei Davi e filho de Betseba. Salomão, ele é alguém que desde o nascimento Deus o amou e Deus declarou o seu amor para com ele, conforme nós lemos em 2 Samuel 12:25, onde Deus o chama de Jedidias, que quer dizer amado do Senhor. Olha o que ele fez, olha o que Deus fez. 2 Samuel capítulo 12, versículo 25: e enviou pela mão do profeta Natã, chamou o seu nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Ou seja, ele já nasce, ainda que ele tenha vindo de uma situação muito delicada. Os irmãos bem conhecem que o primeiro filho de Davi com Betseba, ele morreu, mas agora esse segundo filho, Deus já vem declarando o amor dele desde já. E chega um momento da vida de Salomão, que quando ele finalmente assume o trono, e ele assume o trono muito novo, muito jovem, e Deus chega para ele e dá uma palavra para ele. E essa palavra, nós vamos ler alguns trechos em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 11. Então esse menino, que agora ele se torna rei, ele que vem de uma história complicada, de um início complicado, esse menino que Deus vai lá e declara o amor para com ele logo no nascimento, e Deus chega para ele e diz o seguinte: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Olha, o que você quer que eu te dou? Imagina, está diante do Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode dar infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E aí a gente vai lá para o versículo 9, e a resposta de Salomão o teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, o que Salomão pedisse isso. E disse Deus: portanto, pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para discernir o que é justo. Conforme o próprio Deus disse, e Deus conhece o coração humano, poderia pedir qualquer coisa. Não sei se você é dessa época, mas na minha época, quando eu era criança, nos desenhos tinham lá o gênio da lâmpada, que você esfregava, podia fazer 3 pedidos. E que sonho que eu tinha de algum dia ter um encontro com o gênio da lâmpada. Quantas chaleiras da minha mãe eu esfreguei para ver se saiu um gênio da lâmpada. Mas por quê? Porque nós queríamos alguns desejos que são próprios do nosso coração. Vida longa, riqueza, poder e tantas coisas que nós podemos pedir. Mas só que Salomão, ele teve a sabedoria de pedir sabedoria, porque até para um pedido desse, não é qualquer um que tem essa coragem, porque quanta coisa passa por nossa cabeça. E quando a gente começa a olhar para a vida que Salomão teve, amados, é algo assim inexplicável. É algo que a gente começa a folhear a Bíblia lá em 1 Reis, em 2 Reis, e a gente começa a juntar um pouco de tudo aquilo que Salomão conquistou ao longo da vida, e algumas coisas eu anotei aqui. Então, nós vemos que ele recebia somente do porto, fora outros presentes, outras coisas, de acordo com a palavra de Deus, 23 toneladas de ouro por ano. 23 toneladas de ouro por ano
fora aquilo que ele recebia de reis e tudo mais, só do porto. Isso daí, hoje em dia, seria mais ou menos 17 bilhões de reais por ano. E em 40 anos de governo dele, eu comecei a tentar imaginar ali como que seria tudo isso. Em 40 anos de governo, seriam 672 bilhões, quase meio trilhão de reais. Olha quanta riqueza esse homem adquiriu. Só de território no qual ele tinha poder ali, era 128 mil quilômetros. E a gente olhando um pouquinho para o Brasil, são 3 estados do Rio de Janeiro. Como se a gente pegasse todo o território, se eu não me engano, 36 mil quilômetros do Rio de Janeiro, e juntasse todos esses, todo o Rio de Janeiro em 3 vezes. É o tamanho da Inglaterra inteiro. Olha o poder dele, 23 toneladas de ouro por ano. Fora as outras coisas, a riqueza no reino de Salomão era tão grande que a palavra de Deus diz que as pessoas viam moedas de prata pelas ruas, via prata, e prata era como nada. Prata pura era como nada, era como lixo, era como uma pedra normal, de tão normal e comum que era a riqueza naquele lugar. De acordo com nós vemos também, só de alimentação, os estudos indicam que só no Palácio Real eram alimentados cerca de 12 a 15 mil pessoas por dia. E nós vemos lá em Reis que eram 9 mil quilos de farinha, 30 bois por dia. 30 bois por dia, 100 ovelhas e carneiros. Então, é muita coisa. Eu estou trazendo todos esses dados para você, para que você possa começar a imaginar a grandeza desse palácio, a grandeza dele, o poder dele. Ele era alguém que reis vinham de todos os lugares do mundo para poder se aconselhar com ele, somente para ouvir a sabedoria dele. Olha a influência, o poder que esse homem adquiriu ao longo da sua história, ao longo da sua vida. E você consegue imaginar que talvez esse seja o anseio de todo ser humano? Sim, ele pediu sabedoria e Deus mesmo disse que daria mais do que ele tinha pedido, porque ele pediu com o coração. Mas esse homem, ele foi acumulando tudo que o ser humano pode querer. Se nós formos pesquisar o que mais anseia o ser humano hoje, o que as pessoas mais buscam, o que está mais no intrínseco das pessoas, são 3 coisas. Se a gente pudesse classificar: primeiro, dinheiro; segundo, sexo; e terceiro, poder e fama. Se a gente olhar para Salomão, ele adquiriu tudo isso. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de 23 toneladas de ouro, de alguém que sentava num trono de ouro, de alguém que tudo era feito de ouro. Quando a gente fala sobre sexo, a gente está falando de alguém que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Quando a gente fala de fama, a gente fala de alguém que o mundo inteiro vinha ao encontro dele para poder ouvir a sabedoria dele. Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha sexo, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. E agora? Vamos pensar um pouquinho na velhice de Salomão. E tenta imaginar agora Salomão andando ali no seu harém, ou andando ali no seu palácio, andando por aqueles lugares tão lindos, aquela natureza tão linda, tudo tão perfeito. E ele olha, respira. E será que esse respiro dele é como? Será que esse respiro dele é aquela satisfação? Eu não sei você, mas a maioria de nós pensamos assim, olha, muitas pessoas na verdade pensam da seguinte forma: olha, eu quero trabalhar, eu quero me aposentar para que depois eu possa descansar. Eu quero juntar um dinheiro para que depois eu possa... E quando a gente olha para Salomão na velhice dele, naturalmente falando, eu espero que esse homem, ao final da vida dele, na velhice dele, ele olhe para trás e fale: consegui, agora eu vou descansar. Porém, a verdade é que talvez Salomão, andando pelos palácios, ele começa a suspirar e ele começa a procurar sentido em tudo isso. Ele começa a procurar sentido na riqueza, ele começa a procurar sentido no sexo, nas mulheres, ele começa a procurar sentido no poder, e ele começa a pensar sobre tudo isso. E quais são os pensamentos que vêm no coração de Salomão? Vamos abrir em Eclesiastes 2:11 e a gente vai ver algumas das coisas que Salomão começou a experimentar após receber tantas maravilhas. E eu volto a dizer, é o nosso anseio, amados, uma vida estabilizada, uma vida reconhecida, é algo que a maioria de nós queremos. Mas quando a gente olha a realidade do que Salomão experimentou, olha o que ele disse: mas ao olhar para tudo isso,
que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada faz sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. É como correr atrás do vento. A riqueza sem propósito, meus amados, é tédio. A riqueza sem propósito é tédio. E ele experimentou isso. É como se ele dissesse assim: olha, eu subi no mais alto do que as montanhas pudessem me levar. Eu subi no mais alto, onde a montanha do dinheiro, da fama, do poder pudesse me levar. E quando eu cheguei lá em cima, nessa montanha, eu cheguei lá em cima e vi que não tinha nada. Eu subi no degrau do dinheiro, eu subi no degrau dos relacionamentos, subi no degrau do poder, e quando eu cheguei lá em cima, tudo que eu vi é que não tinha nada. E agora esse homem começa a procurar sentido na vida. Amados, o poder sem Deus é prisão. Quantas pessoas têm procurado poder, têm procurado, inclusive no meio cristão, pessoas querem procurar poder, mas o poder sem Deus é prisão. Riqueza sem propósito é tristeza, é dor. Então, amados, qual foi a vida dele? Qual foi a vida de Salomão? Ele conseguiu conquistar ao longo da vida dele, talvez desde a infância, tudo aquilo que a maioria das pessoas hoje ainda esperam. Mas nós estamos falando do homem mais sábio, um dos homens mais ricos da história. Não é o mais rico, mas um dos mais ricos. Então, amados, prazer sem eternidade se torna aquela droga que o efeito acaba muito rápido. Prazer sem eternidade se torna droga. E quando a gente olha para a vida de Salomão, amados, eu volto a dizer, é tudo que nós queríamos para nossas vidas. Porém, quando ele olha para tudo isso que a maioria das pessoas hoje buscam e dizem que é referência de sucesso, a gente vê que não valeu a pena. Ele viu que não valeu a pena. Então, vamos começar a pensar sobre aquilo que é a maior ânsia do ser humano, baseado naquilo que Salomão viveu. Dinheiro, conforme eu disse, 23 toneladas. Mas aí quando a gente vai lá em Eclesiastes 5:10, essa pessoa que ganhava muito dinheiro, que talvez nem sabia quanto dinheiro que ele tinha, você pode até manter em Eclesiastes, a gente vai ir e voltar pelo menos mais 2 vezes aí. Mas a gente olha, ele dizendo: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. A minha tradução aqui é a Nova Versão Transformadora, então algumas vai ter uma tradução um pouquinho diferente. Dinheiro não é pecado. O que ele está dizendo aqui é que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Será que é mentira? Quem ama a riqueza nunca se satisfará. Ou seja, existe um vazio aqui dentro que o dinheiro não preencheu, que o poder não preencheu. Esse vazio continua e ele continua procurando sentido na vida dele. Mas eu quero que você entenda que o que para o mundo é valor sempre deu errado, nunca deu certo. Quando a gente fala de sexo, que é uma das outras ânsias do ser humano, 700 esposas e 300 concubinas, talvez você vai ficar meio com a cabeça meio tonta aí, né? Mas como assim? 1000 mulheres? Depois, se você tiver alguma dúvida como que isso funcionava, depois você conversa comigo no final do culto. Mas quando ele experimentou tudo isso, ele experimentou o quê? Vazio. Porque a gente abre lá em Eclesiastes 2:1 e ele diz o seguinte: disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não faz sentido. É como o vento, é como nada. Vamos procurar o máximo de prazer que a vida pode dar. E ele procurou. E quando ele olhou para tudo isso, ele olha e viu o quê? Vazio. Quando ele olhou para o dinheiro dele, ele viu o quê? Vazio. E agora ele vai para o poder e fama, conforme eu disse. Vinham pessoas, todo mundo, para poder se aconselhar com ele, simplesmente ouvi-lo. Imagina que privilégio, irmãos. As pessoas saírem de todo lugar do mundo só para vir cá te ouvir, para conversar com você, para ouvir o que você tem a dizer para ela. Mas ao final disso, a gente vê lá em Eclesiastes 1:11, mais uma vez, vazio. Mais uma vez, vazio. Ele diz:
Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que nós fizemos, hoje. Ou seja, vazio. Amados, não que tudo isso aqui seja ruim, mas a verdade é que isso não pode ser o nosso alvo, tem que ser nossa consequência. Foi o que aconteceu na vida dele, foi consequência. Mas eu me perguntei como que pode um homem tão sábio cair nessas ciladas. Mas eu comecei a pensar que hoje nós podemos dar atenção a isso, justamente porque alguém muito sábio caiu nessa cilada. E nós podemos ver o perigo que é isso. Mas aí, talvez como eu, você fique numa dúvida, mas o que a gente precisa conquistar então para a gente ficar feliz? O que precisa conquistar para que a gente possa realmente experimentar o poder de Deus, a glória de Deus e a satisfação? Aquele vazio que ainda insiste em bater no nosso coração. E aí, eu vou lá para o Novo Testamento. A gente vai lá para uma prisão fria, gelada, úmida, lá em Roma, onde lá no fundo do calabouço está o apóstolo Paulo. Alguém que era reconhecido, alguém que tinha status, porque ele tinha um determinado poder, alguém que era fariseu da linhagem de Benjamim, doutor da lei, cidadão romano, respeitado e temido. Ele tinha todo o poder nas mãos dele, mas quando ele se volta para Cristo, agora esse homem que tinha tudo isso que a vida pode dar, ele está no calabouço, num lugar frio, gelado. E qual que é a palavra de Paulo nesse momento? Qual que é o momento do fim da vida de Paulo agora? Amados, foi nessa prisão que Paulo escreveu a carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Foi nessa prisão onde nenhum de nós queremos estar. Se a gente for perguntar aqui qual que é a vida que você quer concluir sua vida, a maioria de nós vai dizer, como a de Salomão, ninguém quer terminar a vida dentro da prisão. Mas foi nessa prisão que Paulo escreveu a carta conhecida como a Carta de Alegria, onde pelo menos 16 vezes ele usa a palavra alegrai-vos. Alegrai. Olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Amados, como que alguém preso numa prisão, no calabouço, pode escrever uma carta onde nós consideramos hoje a Carta da Alegria, onde em todo o tempo ele está falando, olha, se alegre no Senhor, se regozije no Senhor, o tempo todo falando isso. E a gente olha para o palácio de Salomão, em plena liberdade, experimentando tudo aquilo que a vida podia dar, e alguém que ainda no final da vida ainda está procurando um sentido para a sua vida. Você consegue perceber esse contraste? De um lado, Salomão, rico, terminando a vida num palácio, sentado em um trono de ouro, com toda a fama necessária e sem sentido para a vida. Mas você olha para dentro da prisão, no calabouço, lugar mais frio e úmido, terrível, algemado, e dizendo, alegrai-vos. Alegrai-vos. E aí Paulo, ele fala algo que me deixa impressionado lá em Filipenses 3:8. Ele diz o seguinte: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Meus amados, esse homem escreve isso na prisão. Esse homem escreve que tudo que ele tinha antes, liberdade, poder, dinheiro, fama, status, tudo isso agora é lixo. E alguém que está dentro da prisão consegue dizer, olha, tudo isso é lixo, eu não troco tudo aquilo que eu tinha antes pelo que eu tenho agora. Amados, Paulo encontrou um sentido na vida. Paulo encontrou aquilo que Martin Luther King disse, que o homem que não encontrou o motivo para morrer não vale a pena viver, algo nesse sentido. Daqui a pouco está anotado aqui, mas ele percebeu algo, ele experimentou algo que toda a riqueza de Salomão, todo o poder de Salomão, toda a fama de Salomão não deu para ele. Amados, o que significa isso? E quando a gente olha para Pedro é uma pessoa como a maioria de nós, alguém que está vivendo uma vida comum do dia a dia, simplesmente trabalhando para sobreviver, cuidar da família, uma vida segura. Eu digo segura porque é seguro a gente viver uma vida normal e tranquila.
Eu vou ali fazer minha pescaria, vou pagar minhas contas, vou fazer minha vida, mas será que isso... Mas agora quando Jesus se encontra com ele, e Jesus chama para caminhar junto com ele, Pedro ele abandona essa vida de segurança, essa vida de tranquilidade, e aí começa a seguir Jesus. Mas em determinado momento, amados, a caminhada com Cristo, às vezes parece que nós vendemos algo assim inimaginável, que você não vai ter problema, não vai ter nada, mas às vezes no meio do Evangelho a gente passa por algumas lutas. Em determinado momento Jesus estava dando um discurso muito duro e que aquelas pessoas não conseguiam entender aquele discurso. Eles não conseguiam entrar na cabeça deles aquilo que Jesus estava falando, e os discípulos viram e falaram assim: Senhor, é pesado esse discurso, é difícil ouvir isso. E amados, pensa no Pedro, vivendo a vida tranquila, agora está andando de um lado para outro, sem saber nem para onde vai direito, sem saber o futuro dele. Mas aí, olha o que Pedro declara para Jesus, lá em João capítulo 6, versículo 66. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, o discurso é pesado, Senhor, o trabalho é pesado, mas olha, para onde eu vou? Não tem outro lugar no mundo que possa preencher o vazio que está dentro do meu coração. Meus amados, eu pergunto para você: o que tem com Paulo e Pedro, que abriram mão talvez de uma vida de segurança, uma vida comum como a maioria de nós, ou com Paulo, que perdeu uma vida que valia a pena ser vivida, humanamente falando? O que faz esses dois homens ter uma diferença tão brutal com Salomão? Eu penso o seguinte: quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fazemos uma mudança de vida. Salomão, durante toda a vida dele, talvez a maior parte dela, ele viveu para ele mesmo. Ele não serviu aos outros, ele não buscou ajudar. É claro que você está ouvindo, mas ele ajudou, mas eu estou dizendo num contexto geral. Mas quando a gente olha para Paulo e olha para Pedro, eles abriram mão da vida deles para fazer algo maior, algo que realmente faz sentido, algo que realmente vale a pena ser vivida. E se nós olharmos para o nosso período contemporâneo, nós vamos ver pessoas que ainda em nosso tempo estão vivendo essa plenitude de vida, porque perceberam, sim, tudo isso é bom, tudo isso que Salomão experimentou é bom, tudo isso que Paulo teve é bom em determinado momento. Porém, o que eu busco? Porque a palavra de Deus nos instrui a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A verdade é que nós pensamos que todas as outras coisas é riqueza, é fama, ainda que isso possa realmente fazer sentido, mas por outro lado, o que nós mais queremos é preencher esse vazio que está dentro de nós. É esse vazio que está dentro da nossa alma. E Paulo, Pedro e tantos outros experimentaram isso. E aqui eu quero pensar um pouquinho mais, nós já vamos... daqui a pouco já partir para o final. Mas amados, hoje, obrigado Gordina, hoje nós vamos eleger a nova diretoria da igreja. E pode ser que ao olhar para isso, a gente olhe para isso como um cargo. Eu vou fazer parte da liderança da igreja, o ministério da igreja é um cargo, é um trabalho a mais. E muitos de nós podemos pensar um pouco sobre isso. Só que é muito mais do que um cargo, amados. Então muitos pensam assim: olha, eu não tenho tempo para isso. A minha vida é muito corrida, a minha vida é muito acelerada, eu tenho muitas obrigações a fazer. Olha, eu não posso assumir um cargo de diretoria, eu não posso assumir um ministério na igreja, eu não posso servir ao Senhor. Eu quero dizer para você: toma cuidado, para que você não experimente o que Salomão experimentou. Porque quando fazer parte da diretoria de igreja, fazer parte do ministério da igreja, servir ao Senhor de alguma forma, em qualquer lugar, é um privilégio. Mas é um privilégio que precisa de duas coisas: coragem e amor. Amados, fazer parte da diretoria. Hoje nós estamos pensando sobre diretoria da igreja, mas não somente isso. Fazer parte do ministério, pregar o evangelho do Senhor, servir trazendo um copo de água, fazer algo por amor a alguém, ou servir alguém, servir ao Senhor. Amados, não tem privilégio maior, porém precisa de coragem. Precisa de coragem para renunciar a algumas coisas. Precisa de coragem para renunciar a um momento de descanso, um dia de lazer, para talvez estar aqui um sábado à tarde, numa reunião, decidindo coisas que não é para você.
não é para sua família, não é para suas coisas, não é para o seu trabalho, mas é pensando no reino. Precisa ter coragem para renunciar uma vida que tinha antes, conforme Paulo renunciou, conforme Pedro renunciou, como tantos outros renunciaram. Precisa de coragem, precisa de ter amor por vidas. Tem que ter coragem de se ajoelhar e lavar o pé do outro. É exatamente isso. Quando muitos pensam o que é liderar um ministério, as pessoas pensam que liderar é mandar. Não, liderar é servir, liderar é cuidar, e liderar, sobretudo, é amar. É saber amar as pessoas, saber cuidar das pessoas, saber zelar das pessoas. É simplesmente se ajoelhar e lavar os pés dos outros. Então o líder não é aquele que manda. Na verdade, o líder é ser sacrifício, é amar os outros acima de si próprio. Então isso é liderar, isso é fazer parte da diretoria da igreja. E o que nós podemos pensar também sobre isso é quebrar paradigmas mentais que estão em nós. Porque quando a gente olha para a obra de Deus, a gente olha e fala assim: olha, eu não sou capaz disso, eu não sirvo para isso, eu não posso fazer isso. E meus amados, nós precisamos começar a quebrar isso. Por quê? Porque todos aqui somos sacerdotes. Aqui não é só o pastor que é sacerdote, nós somos um sacerdócio universal. Todos são convidados a servir. E eu volto a dizer, cuidado para que você não seja um Salomão, porque chega um determinado tempo da vida em que a gente olha para trás e a gente se arrepende de muita coisa. Eu olho para trás dos meus 44 anos e consigo me arrepender de tanta coisa. Porém, eu posso virar uma página a partir de hoje e não terminar minha vida como Salomão, ainda que você termine na riqueza, ainda que você termine na fama, ainda que você termine em tudo isso, mas existe um vazio que é preenchido, e a palavra de Deus nos traz a orientação sobre isso, que é quando nós servimos ao Senhor, quando nós abrimos mão daquilo que somos nós, que é de nós mesmos. Então, quando eu digo que no final da vida a gente pode chegar ao ponto de se arrepender, no dia que você estiver quase no final da vida, ali naquela cama, que não dá mais para levantar daquela cama, não dá mais para sair daquele lugar, e você olhar para trás e falar: puxa vida, eu podia ter servido, eu podia ter amado, eu podia ter zelado. E aí você vai fazer igual Salomão disse: é tudo vazio, é tudo sem sentido, e procurando sentido na vida. Existe algo que, como diretoria da igreja, como ministério da igreja, que a gente não dá para fazer, não dá para comprar. Não dá para comprar o preenchimento que tem no nosso coração. Assim como a costa anseia pelas águas correntes, assim suspira a minha alma pelo Espírito de Deus. Como que pode alguém, quem aqui quer terminar a vida na prisão, na masmorra, mas lá na masmorra escrever a carta mais alegre da história? Eu não consigo escrever uma carta tão feliz assim. E como que Paulo conseguiu? Sabe por quê? Ele encontrou sentido. A pergunta que Salomão morreu perguntando, Paulo morreu sabendo que vale a pena. E quando a gente lembra de Agostinho, por exemplo, que ele chega em determinado tempo da vida, depois de procurar conhecimento, procurar respostas, e ele chega e fala assim: olha, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, isso que eu te procurei em todos os lugares, e o Senhor estava aqui dentro de mim, estava aqui. Amados, eu volto a dizer, não é pecado a gente procurar grandes conquistas na vida, mas se a gente continuar vivendo para nós mesmos, se a gente olhar para uma diretoria da igreja e falar assim: olha, isso não é para mim, isso não sirvo porque eu trabalho, porque eu tenho filhos, porque eu tenho estudos, eu tenho tanta coisa, a gente tem muitas desculpas para dar para aquilo que Deus está nos chamando. Talvez Deus está te chamando para você pregar, para você cantar, para você servir, para você trazer água, para você fazer tantas coisas para que o reino possa ser estabelecido aqui na terra, e você fala: isso não é para mim, eu não tenho coragem. Mas, amados, será que ao final da vida a gente vai ter essas dificuldades? Então, não perca oportunidades. A frase de Martin Luther King que eu disse, Martin Luther King, para quem não sabe, ele foi um pastor batista americano, ativista, e ele iniciou seu trabalho em 1955 e foi morto no ano 1968. Ele viveu uma vida para os outros. E a frase dele é: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Quando você olha, vale a pena hoje você ser preso, como Paulo foi?
Alguma coisa na sua vida faz sentido você lutar até a morte? Martin Luther King morreu com essa certeza, que ele sabia pelo que ele morreria. Será que nós sabemos? Então, amado, eu quero encerrar essa palavra dizendo que a vida de Salomão foi fantástica. A vida de Salomão foi grandiosa, mas o fim de Salomão talvez não foi tão maravilhoso assim. Porque ele chega no final da vida perguntando: para que eu nasci? Para que serve tudo isso? É correr atrás do vento, é lutar pelo nada. E quantas pessoas, talvez os irmãos aqui que trabalham aqui na área da saúde possam já ter experimentado pessoas que estão ali já no final e começam a pensar: poxa, no final da vida a gente começa a lembrar de coisas que a gente deixou de fazer, pessoas que a gente deixou de perdoar, pessoas que a gente deixou de amar. E amados, a gente não foi feito para ser crente sentado no banco de igreja. Você é sacerdote, você foi chamado. Existe um chamado no seu coração e não tem idade para o chamado. Então, se Deus te chama para fazer parte da diretoria, faça. Se Deus te chama para pregar, pregue. Se Deus te chama para varrer a igreja, varra. Se Deus chamou você para doar seus bens para os pobres, doe. Sabe por quê? Tem coisas que vale a pena fazer. Eu quero terminar a minha vida como Paulo. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Irmãos, eu quero terminar como Paulo. Ainda que chicoteado, ainda que preso, ainda que na masmorra, eu prefiro terminar a vida falando assim: olha, a minha vida valeu a pena. Ter estado na Igreja Batista em Briguetuba valeu a pena. Ter estado em Briguetuba valeu a pena. Valeu a pena. Pergunto para você: se você partisse agora, a sua vida está valendo a pena? Ou você ainda está fazendo as mesmas perguntas que Salomão? Eu estou correndo atrás de quê? Então, amados, que nós possamos pensar sobre isso. A ideia aqui não é denegrir a vida de Salomão, mas ele mesmo nos ensinou algo, que é correr atrás do vento, tudo isso que a sociedade fala que é bom. Quantos artistas, quantas pessoas estão morrendo, se matando, tirando a própria vida, depois de chegar no alto da montanha? Chegaram no alto da montanha. O que Michael Jackson fez quando chegou no alto da montanha? Morre de overdose. Chegou no alto da montanha, não tinha nada no alto da montanha. Eu quero te contar uma coisa: não tem nada lá em cima. Não tem nada lá em cima. Aquele que sabe o que é liderar, e a liderança como aquele chamado de Deus, liderar sim é sacrifício. Liderar sim é renunciar, é abrir mão de algumas coisas, mas é olhar lá atrás e falar assim: olha, valeu a pena cada dia, valeu a pena cada reunião. Sábado, 2 horas da tarde, poderia estar com a família, poderia estar em qualquer lugar, mas não tem reunião da diretoria. Então, queridos, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Nós vamos orar agora e que o Senhor traga isso no nosso coração, que a vida vale sim a pena, mas só que pode ser que você, ainda que crente, ainda que já tenha conhecido Jesus, você está a vida inteira correndo atrás do vento, a vida inteira correndo atrás de nada, a vida inteira sonhando com aquele dia que você vai ter a sua casa própria, o seu dinheiro, a sua vida, o seu carro, mas quando você tiver, você vai falar assim: é nada, é vento. Você já percebeu a sensação que nós temos hoje em dia? Você está aqui com um tablet, nossa, tablet bom, mas vou comprar outro. Você compra outro, você olha e fala: nossa, é igualzinho, é vento, é nada. Mas tem coisas que valem a pena. Pergunto: será que você está correndo atrás do vento?